Você já passou por um prédio antigo no centro de São Paulo e sentiu que algo ali te observava, mesmo sem ninguém por perto? Já teve a estranha sensação de que um lugar não queria apenas ser evitado, mas esquecido? Na Libero Badaró, uma rua cheia de história e arranha-céus, existe um edifício que permanece de pé, mas ninguém ousa entrar. Um escritório no 12º andar, lacrado há mais de 30 anos, mas que, inexplicavelmente, continua com as luzes acesas todas as noites, sempre depois da meia-noite. Funcionários de prédios vizinhos relatam murmúrios nos corredores, ruídos metálicos como se alguém arrastasse cadeiras, e sombras que não obedecem às luzes. Vigilantes noturnos se recusam a fazer ronda ali. Dizem que ouviram uma voz. Não uma voz humana, mas algo mais denso, mais profundo, que sussurra números e datas, e ri. A prefeitura nunca conseguiu explicar por que o sistema de energia daquele andar nunca foi desligado. A empresa registrada ali, Beraldi Associados, não tem registros desde 1989. E os antigos funcionários sumiram. Nenhum processo de demissão, nenhuma rescisão, nenhum corpo. Mas há registros. Imagens borradas de câmeras de segurança mostram um elevador que sobe sozinho. Uma silhueta parada na porta, como se esperasse por alguém. Na semana passada, um estagiário de uma empresa de contabilidade no prédio ao lado aceitou uma proposta temporária. O salário era alto. O serviço? Digitalizar papéis antigos do arquivo abandonado no 12º andar. Ninguém mais quis subir. Era só ele e um computador. Ele entrou. Subiu às 23h47. A câmera registrou a porta do elevador se abrindo. Ele entra. Mas, não sai. Nem naquela noite, nem nas seguintes. 2 dias depois, os alarmes do prédio dispararam. Quando o zelador subiu para verificar, encontrou a porta do escritório aberta. Papéis voavam sozinhos. A cadeira do estagiário girava sozinha. E, na parede, uma frase escrita com sangue seco. Ninguém sai quando o expediente começa. A história que você vai ouvir agora é real, baseada nos relatos de funcionários, investigadores e câmeras de segurança recuperadas do local. É o registro maldito de um escritório que não pertence mais ao nosso mundo. Se você tem coragem, continue assistindo. Mas saiba que alguns que ouviram até o fim, começaram a ver coisas nas sombras do próprio quarto. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Agora, respire fundo. E entre comigo, no 12º andar da Libero Badaró. O centro de São Paulo nunca dorme. As ruas, mal iluminadas pelos postes antigos, ecoam o ronco dos ônibus, o buzinar dos carros e o murmúrio distante de vozes apressadas. No entanto, existe uma rua onde o caos urbano parece vibrar em uma frequência mais baixa, escura, a Libero Badaró. Ali, prédios imponentes de pedra e vidro guardam memórias de épocas passadas, como se seu concreto consumisse não só a poeira do tempo, mas também a sanidade de quem se atreve a registrar seu passado. Entre esses gigantes de concreto ergue-se o edifício Beraldi, um bloco de 12 andares construído em 1965 e abandonado desde 1989. As janelas do 12º andar permanecem acesas todas as noites, lançando um brilho amarelado oscilante que contrasta com o escuro absoluto dos edifícios vizinhos. As lâmpadas antigas tremulam como se estivessem prestes a falhar, mas seguem incansáveis, alimentadas por uma corrente elétrica que nunca foi cortada. É neste cenário que conhecemos Lucas Marques, um jovem de 24 anos, estagiário de uma grande empresa de contabilidade. Moreno, olhar atento e insônia, Lucas sempre acreditou que a rotina podia ser desafiada por oportunidades inusitadas. Quando recebeu o convite para digitalizar os arquivos do 12º andar do Beraldi, sentiu pulsar em seu peito o frio da aventura, ou seria o presságio de algo ainda mais sombrio? Na primeira noite, Lucas chegou ao local, caminhou pelo saguão silencioso e empoeirado. O hall de entrada exibiu retratos sérios de rostos sérios emoldurados por madeira escura, antigos sócios que nunca sorriram para a câmera. O balcão de mármore, agora mascado, guardava insetos petrificados entre rachaduras. Um letreiro em bronze manchado anunciava Beraldi Associados com letras que, embora coloridas, ainda exalavam imponência. Subindo pelo elevador, Lucas sentiu o arrepio antes mesmo das portas se fecharem. O painel de botões era antigo, cada número gravado em relevo repousava sob uma camada de pó. Ele apertou o 12 e o elevador partiu em um baixo. As luzes internas piscavam, e um lampejo
segundo, a silhueta de algo se moveu atrás de Lucas na porta de vidro. Mas quando ele se virou, não havia nada além de seu próprio reflexo tenso. Ao chegar ao 12º andar, a porta do elevador rangeu como se reclamasse do peso dos anos. Lucas respirou fundo e avançou pelo corredor estreito, ladeado por portas lacradas e cartazes amarelados. Proibido entrar, acesso restrito. A única porta aberta era a da antiga recepção, agora vazia. O letreiro metálico no batente anunciava arquivo geral. Um interruptor preso à parede comandava as lâmpadas. Um clique seco, um clarão amarelado, e o vazio absoluto. O cheiro era inconfundível, mistura de mofo antigo, papéis úmidos e algo metálico, como sangue esquecido. Os corredores se estendiam por mais de 20 metros, iluminados apenas por fileiras de lâmpadas de escritório que lançavam sombras duras e angulosas. As prateleiras de aço, entulhadas de pastas e caixas, rangiam quando umidade e gravidade conspiravam contra sua estabilidade. Lucas empurrou uma das caixas, folhas soltas caíram, revelando relatórios antigos com nomes riscados e datas sublinhadas em tinta vermelha. Enquanto organizava os papéis, Lucas sentiu um roçar na nuca, como se um fio de cabelo invisível tivesse passado por ali. Virou-se rapidamente, mas não viu nada, apenas as fileiras intermináveis de caixas que pareciam observá-lo em silêncio. O relógio de parede anunciava 0h12, mas o ponteiro girava para trás por um breve instante, antes de retomar seu giro normal. Lucas franziu o senho. Coisa de tensão, pensou, embora não conseguisse explicar o estremecimento que subia pela espinha. De repente, um som ecoou no final do corredor, um estalo seco, seguido de um sussurro ininteligível. Lucas largou a caixa e caminhou até a origem do som, apoiando o ouvido contra a porta de aço marcada com "Sala de Reuniões". Lá dentro, nada além de cadeiras agrupadas em torno de uma mesa grande, ainda polida, e uma lousa encardida. Mas na lousa, rabiscos em giz branco formavam uma frase incompleta, quando o expediente. O resto parecia ter sido apagado pelo tempo, ou por algo mais. O jovem estagiário apertou a luz da sala, mas as lâmpadas não se acenderam. Isolado, sem sinal de celular, cercado de arquivos antigos e sussurros que surgiam nas frestas das paredes, Lucas respirou fundo e tentou lembrar-se do motivo que o levará ali: o pagamento generoso, a experiência de trabalho. Agora, no entanto, era apenas ele contra o silêncio sinistro de um escritório que não aceitava visitantes. E ali, naquele instante, Lucas sentiu que algo observava de dentro das sombras, testando sua sanidade. Algo que se alimentava da curiosidade humana e aproveitava cada segundo de hesitação para revelar seu poder sombrio. Algo que não punha um fim simples em suas vítimas, entregava-lhes um destino horrendo, de pesadelos despertos e corpos dilacerados. Mas Lucas ainda não sabia o que o aguardava. Ele não fazia ideia de que, naquela noite, seu arquivo não seria o único a ser digitalizado. Sua própria história estava prestes a se inscrever em letras de sangue na parede do 12º andar, e ele se tornaria mais um capítulo no livro macabro da entidade do escritório da Libero Badaró. Perfeito! Vamos continuar com a parte 3, desenvolvimento, onde o suspense aumentará gradualmente com eventos cada vez mais sombrios e perturbadores. Abaixo está o texto com no mínimo 800 palavras, como solicitado. Nos primeiros 20 minutos do andar, Lucas tentou manter o foco. A tarefa era simples: escanear relatórios, organizar planilhas, digitalizar contratos antigos. Mas a atmosfera não colaborava. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som abafado do ventilador do computador portátil e pelo leve estalar das prateleiras envelhecidas. Ainda assim, ele insistia em racionalizar tudo. Deve ser o vento. São só baratas. É coisa da minha cabeça cansada. Por volta da 1h da manhã, o primeiro evento estranho aconteceu. Enquanto organizava documentos de uma caixa identificada como clientes, em 1988, Lucas encontrou uma pasta sem identificação. Ao abrir, notou que as páginas estavam cobertas com símbolos riscados à mão. Eram desenhos que lembravam mandalas, mas assimétricos, desconfortáveis de olhar, com traços tortuosos e linhas que pareciam se mover sutilmente sob a luz fluorescente. No rodapé das folhas, uma única frase se repetia em todas elas, escrita em tinta escura. Eles assinaram com sangue. Agora trabalham para sempre. Lucas recuou, sentindo um mal-estar no estômago. A temperatura parecia cair a cada minuto, mesmo com o sistema de ventilação desligado há anos. Ao olhar para o corredor atrás de si, jurou ver uma sombra se afastando, indo na fundo ao fundo, mas não ouviu passos, nem
Estava imóvel, mas claramente virada para ele. Quando Lucas piscou, a figura não estava mais lá. Ele prendeu a respiração. Aquilo não era uma ilusão. Sentiu o suor escorrer pelas costas, e um tremor involuntário dominou suas pernas. Pensou em ir embora. Correr. Mas, ao tentar acessar o elevador, percebeu algo ainda mais perturbador. O botão do térreo estava afundado e queimado, como se tivesse sido pressionado com tanta força que derretera. E os números no visor giravam sozinhos, do 1 ao 12, de trás para frente, sem parar. Sem saber o que fazer, voltou para a recepção onde havia deixado suas coisas. Mas seu celular não estava mais lá. Nem sua mochila. A mesa em que trabalhava agora estava completamente vazia, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Ele olhou ao redor, nervoso, e ouviu um som que o paralisou. O barulho de um teclado sendo digitado. Seguiu o som pelo corredor. Ele vinha da sala de reuniões. Ao empurrar a porta, viu o laptop antigo da empresa ligado. Ele não havia sido ligado antes. Mas agora, sozinho, teclava nomes em uma planilha, nomes que Lucas reconhecia, os colegas de trabalho do prédio ao lado. Todos os que, um dia, haviam sumido misteriosamente. E, por fim, o último nome digitado, Lucas Martins. O cursor piscava. Uma linha abaixo, começava-se a digitar, expediente iniciado, 1h49 e a tela então congelou. Um som estridente invadiu a sala, e as luzes apagaram por completo. No breu absoluto, Lucas ouviu respiração. Pesada. Úmida. Como se algo estivesse atrás dele. Ele se virou lentamente, e sentiu a presença se aproximar. Os cabelos em sua nuca se eriçaram. Uma voz rouca e grave sussurrou diretamente em seu ouvido, em tom quase zombeteiro. Você chegou cedo hoje. Lucas gritou e correu. Desesperado, tropeçou nas prateleiras, espalhando papéis por todo o lado. A iluminação retornava aos poucos, piscando em estalos. Cada vez que a luz piscava, a figura parecia mais próxima. Primeiro, no fim do corredor. Depois, no meio. Depois, ao lado da porta. Estava se aproximando sem mover os pés. Deslizando. Observando. Ele tentou descer pelas escadas. Cada lance parecia infinito, como se nunca alcançasse o próximo andar. A porta do 11º simplesmente não existia. Nem a do 10º. Apenas paredes lisas. O prédio havia se dobrado sobre si. Ele estava preso. Ao parar para recuperar o fôlego, olhou para o próprio braço e notou algo novo. Uma marca, como uma queimadura circular. Dentro dela, um número, 12. Quando piscou, virou 11. Lucas caiu sentado, sentindo o terror se infiltrar em sua alma. Aquilo era uma contagem. Um aviso. Um prazo. E a entidade que observava já começava a sorrir. Lucas estava sentado nas escadas quando sentiu o calor escorrer por dentro da camisa. Não era suor. Era sangue. A marca no braço queimava como ferro em brasa. O número agora marcava 10. Ele se levantou aos tropeços, ofegante, tentando raciocinar. Tudo ali parecia se distorcer. As paredes vibravam como se estivessem vivas. As escadas ecoavam vozes de pessoas chorando e rindo ao mesmo tempo. E o ar estava carregado, denso, pesado demais para ser respirado. Cada passo era como caminhar em um sonho febril, ou em um pesadelo sem despertar. Ao retornar ao 12º andar, Lucas notou que o corredor estava diferente. As paredes estavam cobertas de papéis grudados como uma coluna. Eram fichas funcionárias, centenas delas. Nomes, fotos antigas, assinaturas borradas. Alguns rostos estavam riscados, outros estavam rasgados. Mas ao final do corredor, destacado em uma moldura de madeira escura, estava uma nova ficha com sua foto. E logo abaixo, seu nome. Lucas Martins, analista permanente, expediente vitalício. A ficha estava assinada, mas ele jamais havia assinado nada. O pânico tomou conta. Ele correu até o antigo banheiro de olhar, trancou a porta e tentou lavar o rosto. A água que saiu da torneira era preta, espessa, e tinha um cheiro ácido, quase podre. No espelho, sua imagem estava distorcida. Seus olhos pareciam afundados, o rosto envelhecido, a pele mais pálida. Ele piscava, mas o reflexo não. E então, o espelho começou a rachar sozinho. Primeiro uma fenda no canto, depois outra, e outra, até que uma
Uma rachadura enorme atravessou o vidro inteiro e, de dentro do reflexo, a figura apareceu. A mesma entidade. Alta. Encapuzada. Rosto oculto por um véu translúcido. Ela esticou um braço para fora do espelho. Um braço fino, com dedos longos e pontiagudos, e tocou o ombro de Lucas. O toque não doeu, mas trouxe um peso. Como se sua alma tivesse sido puxada para um outro plano por alguns segundos. Quando recuperou a consciência, estava novamente sentado em sua mesa no escritório. Mas agora, os papéis voavam por conta própria. As gavetas batiam sozinhas. Os computadores se ligavam e desligavam sem parar, emitindo uma sequência de códigos incompreensíveis. No teto, pendurado de cabeça para baixo, estava o corpo de um homem engravatado, completamente ressecado. Sua pele era cinza, os olhos vazios. E em sua testa estava marcado o número 0. Uma contagem zerada. Lucas gritou e tentou sair correndo, mas os arquivos começaram a cair das prateleiras, fechando os caminhos como barreiras vivas. Do chão, mãos esqueléticas começaram a se formar como sombras líquidas, agarrando suas pernas, tentando puxá-lo para baixo. E então ela apareceu. A entidade. Emergiu da sala de reuniões como se fosse parte da escuridão que a envolvia. Seus passos não faziam som. Seu véu flutuava mesmo sem vento. E quando ergueu a cabeça, Lucas viu o que jamais esqueceria. Por trás do tecido negro havia um rosto costurado com fios humanos. Olhos que se abriam em locais errados, bocas que sussurravam orações invertidas. O som que emitia era como dezenas de vozes infantis rezando juntas, em uníssono, como uma missa macabra. Lucas caiu de joelhos, chorando, implorando por ajuda. A entidade aproximou-se lentamente e estendeu a mão novamente. Quando tocou o peito dele, Lucas foi lançado para trás como se tivesse levado um choque. Mas ao se levantar, não sentiu dor. Sentiu vazio. Correu até a porta do elevador, que agora estava aberta. O interior do elevador estava tomado por espelhos. Não refletiam seu corpo. Refletiam cenas. Cenas de todos os que morreram ali antes dele. Cada espelho mostrava um funcionário diferente, executando eternamente a mesma tarefa, carimbando papéis, redigindo relatórios, respondendo e-mails, com o corpo apodrecido, os olhos arregalados e a alma ausente. Lucas recuou em choque, mas o elevador o puxou. As portas se fecharam. O botão 12 estava brilhando, embora ele já estivesse no 12º andar. O elevador começou a subir, para um andar que não existia. Um 13º que jamais fora construído. A entidade o aguardava lá em cima. Quando as portas se abriram, ele viu um escritório enorme, silencioso e interminável, com dezenas, talvez centenas, de mesas organizadas em linhas perfeitas. Cada uma com uma cadeira. E em cada cadeira, um corpo pálido, acorrentado ao teclado. A cadeira central estava vazia. Ao lado dela, um contrato. Lucas tentou correr, mas seus pés não respondiam. Ele foi arrastado pela força invisível da sala, até a cadeira vazia. Sentou-se. Suas mãos começaram a digitar sozinhas. Seu último grito foi abafado pelo som das teclas. A entidade passou atrás dele, acariciando sua nuca com dedos frios. E ao lado da tela, uma nova contagem apareceu, 11. A maldição havia se reiniciado. E o escritório da Libero Badaró havia contratado mais um funcionário para o expediente interno. Na manhã seguinte, foi difícil ver Aldir permanecer exatamente como nos últimos 35 anos, silencioso, intacto, ignorado pela multidão apressada que passava pela Libero Badaró. Carros iam e vinham, vendedores ambulantes gritavam, e pedestres desviavam do prédio como se, inconscientemente, soubessem que não deveriam encará-lo por muito tempo. Mas lá no alto, no 12º andar, uma nova ficha foi pregada na parede central do corredor. Nome: Lucas Marques. Analista permanente. Início do expediente: 1h49. Sem previsão de saída. A entidade não deixava destino. Nunca deixava. A polícia, chamada pela empresa onde Lucas estagiava, compareceu ao local 2 dias depois. Os colegas disseram que ele saiu para cumprir uma tarefa temporária que nunca mais voltou. Mas no sistema de entrada do edifício, nenhuma movimentação havia sido registrada após a meia-noite daquela noite. O porteiro noturno do prédio ao lado, um homem de 60 anos chamado Silvério, afirmou ter visto a silhueta de
alguém em uma das janelas do 12º andar, parado por mais de uma hora, imóvel, como uma estátua. Parecia um boneco, ou alguém sem alma, ele disse. Os policiais hesitaram, mas decidiram entrar. O elevador, segundo eles, funcionava normalmente, até o 11º andar. Ao tentar alcançar o 12º, a porta se recusava a abrir, como se estivesse enterrada. Subiram pelas escadas. Encontraram a porta do 12º andar destrancada. Lá dentro, tudo parecia abandonado. Poeira acumulada, móveis antigos, mas havia algo estranho. Uma única mesa estava limpa, papelada organizada, uma caneca com café ainda morno, e sobre o teclado, um bilhete escrito à mão. Não desliguem o computador. Ele ainda está em reunião. Um dos policiais tentou usar o notebook. Ao tocar na tecla Enter, o monitor piscou. Uma planilha foi aberta. Havia centenas de nomes. Alguns datavam da década de 70. Outros mais recentes. E o último nome da lista. Lucas Martins, com a observação. Efetivado com sucesso. Integração completa. Um som metálico ecoou pela sala. O grupo se virou, mas não viu ninguém. Um sussurro percorreu o ambiente, um murmúrio abafado como um lamento coletivo. O ar ficou mais frio. A luz piscaram 1, 2, 3 vezes. E então, tudo apagou. Quando voltaram a acender, os policiais estavam sozinhos. Ou achavam que estavam. Um deles, o investigador Roldão, percebeu algo no vidro da janela enquanto se aproximava. Não era seu reflexo. Era Lucas. Mas seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e atrás dele, a entidade. Ao se virar em desespero, Roldão não viu nada além do vazio. Porém, ao olhar para o próprio braço, havia uma marca em carne viva. Uma queimadura em forma de número. 12. O desespero tomou conta. Gritou com os colegas. Tentou arrancar a marca, esfregá-la contra a parede. Em vão. Ela continuava lá, e com o passar dos minutos, o número mudou. 11. Ao retornarem à delegacia, Roldão foi dispensado por apresentar comportamento instável. Passou os dias seguintes trancado em casa, cobrindo espelhos e apagando todas as luzes. Quando seus colegas o visitaram, ele estava em silêncio, olhando fixamente para o notebook. A mesma planilha estava aberta, e a lista de nomes agora incluía um novo. Roldão Meireles, investigador de acompanhamento. Na noite seguinte, ele desapareceu. E ninguém mais ousou falar do caso. Meses se passaram. Empresas vizinhas relataram quedas bruscas de energia sempre que alguém olhava por muito tempo para o 12º andar do edifício Beraldi. Um zelador tentou subir para limpar o andar, mas teve um infarto fulminante ao chegar à porta. Uma funcionária da limpeza disse que ouvia alguém chorando todas as madrugadas, bem acima do último andar construído. Tem gente trabalhando lá em cima. Mas não é gente viva. E então, em uma noite fria de novembro, algo diferente aconteceu. O letreiro da fachada do prédio foi restaurado misteriosamente. As letras douradas, antes corroídas, agora brilhavam com intensidade. Beraldi Associados, estamos contratando. Quem passava na calçada podia ver a luz do 12º andar mais forte do que nunca. Mais viva. E, às vezes, uma sombra caminhando de um lado ao outro da sala. Sempre o mesmo percurso. Sempre com a cabeça baixa. Sempre digitando. Dentro do escritório, ao fundo da sala de reuniões, em meio às mesas milimetricamente alinhadas, Lucas estava sentado. Suas mãos digitavam sem parar. Seu corpo estava deteriorado, mas não morto. Seus olhos estavam abertos, mas não vivos. E atrás dele, a entidade caminhava em silêncio, observando os novos nomes sendo adicionados à lista. Um a um, dia após dia, como se alimentasse da rotina, da repetição, da burocracia da eternidade. Na parede, um relógio antigo batia as horas de forma errada, marcando 25 horas, 26 horas, 27 horas. O expediente não terminava nunca. E então, agora você sabe a verdade. O edifício Beraldi continua lá, invisível aos olhos apressados, ignorado pela cidade que nunca para, mas vivo, pulsando uma energia sombria que se esconde nas entrelinhas do concreto velho e nas janelas empoeiradas. As luzes do 12º andar continuam acesas. Sempre à meia-noite. Sempre sem explicação. Você pode até passar em frente. Talvez até olhe para cima, curioso, buscando uma movimentação por trás das cortinas amarelas.
Alguns dizem que, só de encarar aquele andar por mais de alguns segundos, é possível sentir uma arrepio na espinha, ou ouvir um sussurro que não pertence a esse mundo. Outros dizem que a entidade tem um padrão, e ela escolhe pessoas que se aproximam demais da verdade, que buscam histórias, que investigam o impossível, que entram em contato com aquilo que deveria permanecer enterrado. E há boatos de que a próxima vítima nem sempre precisa estar presente fisicamente. Alguns desaparecimentos, nos últimos anos, ocorreram após simples acessos à planilha amaldiçoada. Gente que recebeu um e-mail, um link, um simples documento, que jamais deveria ter sido aberto. O nome da entidade não pode ser pronunciado, mas seu símbolo está espalhado pelas paredes do 12º andar, gravado nas fichas, nos monitores, nos contratos. Dizem que se você sonhar com esse símbolo 3 vezes, você é convocado. E não adianta fugir. O expediente, uma vez iniciado, não pode ser encerrado. Lucas Martins continua lá, assim como todos os outros. Homens e mulheres apagados do mundo, condenados a digitar eternamente relatórios vazios, presos num loop de dor e obediência, alimentando a máquina invisível que cresce na escuridão de São Paulo. E o mais aterrorizante de tudo isso é que você pode ser o próximo. Sim, você que chegou até aqui, que ouviu cada segundo dessa história, que se envolveu com cada detalhe. Você já está mais perto do que imagina. Olhe para o seu braço. Alguns relatam que, após escutar o relato completo, uma pequena marca começa a surgir, quente, coçando e com um número. Se for 12, cuidado. O relógio já começou a contar. E se, nos próximos dias, você ouvir seu nome sendo chamado no escuro, não responda. Não olhe para trás. E, acima de tudo, não aceite nenhum emprego temporário na Libero Badaró. Se você gostou dessa história macabra e quer mais relatos sobrenaturais como esse, confira as outras histórias aqui do canal. A cada semana, novos mistérios, lendas urbanas, maldições e casos esquecidos surgem das sombras. Comente aqui embaixo. Você acredita em maldições? Já viu algo estranho em algum prédio antigo? Ou, já sonhou com um escritório vazio onde todos digitam sem parar? Sua experiência pode ser o próximo roteiro. Deixe seu relato. E lembre-se, se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque enquanto você dorme, alguém pode estar escrevendo seu nome na lista da entidade.